Olá galera, tudo bem? Vamos conversar mais um pouquinho sobre sociologia, algum tema específico da área. Vamos falar um pouquinho de Karl Marx hoje. Antes de a gente começar a falar sobre Karl Marx, vou falar sobre o conceito dele de luta de classes, tá? O que é interessante a gente perceber? Karl Marx foi um grande crítico do sistema capitalista e para ele a questão toda da sociedade está em cima dessa dicotomia que existe entre as classes. Que classes são essas? As classes que lutam nesse sistema capitalista. Então a gente tem a classe que detém a força de trabalho, classe operária, não é isso? São os operários, proletariado. E a outra classe que detém o quê? Detém os meios de produção, tá? É a classe detentora dos meios de produção no sistema capitalista. Então é a classe burguesa, certo? E existe uma outra nomenclatura mais fácil talvez para a pessoa compreender. São duas classes que lutam entre si. Uma é dominante e a outra é dominada. Quem é dominante? Quem tem os meios de produção do sistema capitalista, detentor dos meios de produção. Meios de produção é tudo que viabiliza a produção. Meios de produção, quem tem os meios, tá? Essa é a classe que domina, a classe dominante. E quem tem a força de trabalho é a classe que é dominada, proletariado, tá? Então, interessante é que na visão de Marx, essa questão que passa diretamente pelo entendimento das relações de trabalho, consequentemente, economicamente, como isso se dá, é extremamente importante. Então, no Manifesto Comunista, que é um livro dele com Engels, ele usa uma frase interessante que é a seguinte: a história de toda a sociedade existente até hoje tem sido a história da luta de classes, beleza? Então, na verdade, a classe que é dominada, ela detém a força de trabalho. Se a gente pensar bem, existe também uma expressão que ele usa que é a relação entre dois iguais, mas na verdade esse iguais desses dois iguais, essa balança é desigual, né? Mas um depende do outro, né? Quem detém o meio de produção necessita da força de trabalho para que exista produção, né? Então, nesse sentido, a classe operária tem uma força. Mas quando a gente joga isso na engrenagem do sistema, ela é sempre oprimida pelas regras desse próprio sistema, tá bom? Então, luta de classes, que é um conceito fundamental para o entendimento de todo o raciocínio de Marx, né? A dicotomia existente, a luta existente entre uma classe que domina porque tem o poder, e esse poder está diretamente atrelado ao fato dela ter os meios que viabilizam a produção no sistema capitalista, que luta com outra classe, qual é a classe? A classe trabalhadora, que é a classe dos operários. Lembra que a gente tá falando de obras que são lá do iniciozinho do sistema capitalista, beleza? Então a gente está falando ali de início das indústrias, né? Revolução Industrial, uma nova relação de trabalho que nasce junto com o capitalismo, as classes sociais que surgem neste sistema capitalista e essa visão crítica de Karl Marx, que está tentando compreender esse novo sistema que veio, lembra lá naquele vídeo sobre o surgimento das ciências sociais? Esse novo sistema veio a posteriori, quer dizer, depois do término do feudalismo, que era algo completamente diferente, tá? Então, a gente vai falar muito sobre Marx também por aqui, e luta de classes é um dos conceitos importantes para a gente entender todo o raciocínio de Karl Marx, tá bom? Mais para frente eu vou falar sobre mais-valia, eu vou falar sobre vários conceitos importantes de Karl Marx aqui também. Mas primeiro, acho que luta de classes é fundamental para entender o porquê como que se desenha todo o raciocínio de Marx e toda a crítica que ele faz ao sistema capitalista
que está surgindo no momento em que ele está escrevendo, tá bom? Então, por enquanto é isso. Mais pra frente, vamos falar mais sobre essa questão de burguesia, proletariado, força de trabalho aqui do proletariado, detentor dos meios de produção, que é a burguesia, tá bom? Espero que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo.